Boa tarde, queridos irmãos. Hoje é a nossa última reunião de quinta-feira. Encerraremos nossas atividades de 2023 falando sobre Jesus, nosso Consolador, um tema muito oportuno, principalmente porque nos encontramos próximo ao Natal. Então, vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, que se façam presentes entre nós, para que esta reunião se realize com muita paz e muita harmonia. Para começar, nós vamos lembrar da pergunta de número 625 do Livro dos Espíritas, feitas por Kardec aos espíritos superiores. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles responderam de forma clara e objetiva: vede Jesus. Então, falar sobre Jesus é uma honra, é sempre um enorme prazer, mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio falar dessa figura tão importante, especial e incrível das nossas vidas. Falar de Jesus é falar de um ser que nos encanta, não por ter tido a capacidade de curar os cegos, os paralíticos, de acalmar a tempestade, de transformar água em vinho e de realizar tantos outros feitos, mas por ter tido o destemor de morrer por amor a todos nós. Falar de Jesus é falar daquele que participou do processo de criação da Terra e que, mesmo já sendo um espírito puro, aceitou do Criador do Universo a missão e o compromisso de cuidar de cada um de nós, dizendo que nenhuma das ovelhas que Deus colocou sobre seus cuidados ficaria desamparada. Falar de Jesus é falar deste ser que os espíritos nos informam ser o governador do nosso planeta, que é o modelo e guia enviado por Deus para que possamos nos espelhar e tentar seguir os seus passos, nos transformando em pessoas melhores. Falar de Jesus é falar de alguém que teve como missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, não somente através de palavras, mas, sobretudo e principalmente, através de exemplos, e que durante sua permanência na Terra só fez espalhar amor. E para cada um de nós, o que deve representar a pessoa de Jesus, sua história, seus ensinamentos, seu comportamento? Jesus é um ser que apenas precisa ser admirado? Kardec nos diz que Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pôde pretender sobre a Terra. Jesus é a pessoa mais indicada para termos como diretriz de comportamento e de vivência interior. Não é um personagem histórico para ser admirado, divinizado ou idolatrado, mas alguém que precisa fazer parte da nossa vida e ser consultado em todos os modelos. E esse ser que é único, que é ímpar, que fez morada nos corações das pessoas, não pode ser veiculado ou difundido através de uma religião. Porque Jesus não é uma questão de religião. Porque nós sabemos que existem várias. Jesus é uma questão de experiência na nossa vida. E essa experiência é individual, é intransferível, é caminho pessoal que cada um de nós faz. E falando sobre experiência individual, eu vou contar um relato do filósofo, teólogo e educador Rubens Alves. Certa vez, ele estava fazendo uma apresentação sobre justamente essa questão de termos essas experiências individuais na nossa vida. E ele usou uma metáfora, utilizou uma maçã, dizendo que a maçã que ele comia tinha um sabor especial. Era uma maçã única. E aí um jovem que estava na plateia contestou, disse que isso não era verdade, que a mesma maçã que ele comprava no supermercado ou na feira tinha
o mesmo gosto e o mesmo sabor da maçã do palestrante. Então, Rubens Alves diz: eu vou te provar como isso não é verdade. Então, ele começou a contar a sua história. Ele disse que ele veio de uma família pobre e até miserável. O pai, durante o ano inteiro, ele guardava umas economias para no dia do Natal ele poder comprar alguma coisa para eles poderem cear. E ele comprava a maçã, que era a fruta que a mãe mais gostava. E chegava em casa com ela embrulhadinha num papel, colocava essa maçã sobre a mesa. A mãe pegava essa maçã e dividia. O primeiro pedaço ela oferecia para o pai. E o restante da maçã ela dividia e a família comia ao redor da mesa. Então ele continua e diz para esse rapaz contestador que essa maçã que ele comia, o rapaz jamais iria comer, jamais iria provar. Ele disse que o pai e a mãe não se encontravam mais aqui, mas essa maçã tinha o sabor do pai e da mãe dele. Essa maçã tinha o sabor da família dele reunida em volta da mesa. E aí, ele ainda afirma para o rapaz: você nunca provou e nunca vai provar da mesma maçã que eu como. E é assim, gente. Jesus é assim. Ele tem o gosto, tem o sabor que nós atribuímos a ele. Jesus tem o sabor de estar na casa de Pedro falando sobre o Evangelho. Jesus tem o sabor de curar os enfermos. Tem o sabor de, na sua simplicidade e humildade, sair com os apóstolos e os ensinar a pescar. Jesus tem o sabor do perdão, da consolação e tem o sabor do amor. É um sabor único que cada um de nós experimentamos de uma forma muito particular, muito diferente, que somente nós, cada um de nós, individualmente, poderemos responder às perguntas: quando descobrimos Jesus na nossa vida e de que forma isso aconteceu? Como sentimos a sua presença em nós? O que significa Jesus na minha vida? E nessa reflexão, nós vamos descobrir que conhecer Jesus é muito fácil. Difícil é viver como Jesus. Difícil é ser capaz de dar o exemplo, de absorver sua palavra, de seguir seus ensinamentos, de saber lidar com as nossas dores, com as nossas dificuldades, sem esmorecer, purificando e transformando nossas vidas com humildade e mansuetude, acreditando que em nossa caminhada nunca estaremos sozinhos. Jesus não foi filósofo, não foi um líder religioso que falava aos seus fiéis. Ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados de seu amor e de sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Para ele não havia santuários, templos ou lugares especiais para os seus ensinamentos, para as suas curas ou orações. Como um mestre que tinha capacidade, inteligência, luz, habilidade, evolução moral e intelectual, aplicava efetivamente a pedagogia do exemplo e da reflexão nos ambientes mais simples para vivenciar a intensidade de suas lições e encaminhar a humanidade terrestre para o bem. Jesus, há milhões de anos, vem convidando a humanidade a estar ao seu lado. E podemos recordar esse convite através do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, quando nos diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esse vinde a mim é um convite de quem nos espera e nos aguarda. Este é o Cristo que nos convida a estar com Ele, que ameniza as nossas angústias, as nossas dores, ao dizer: eu vos aliviarei. E nós, muitas vezes, teimamos em não atender ao seu chamado. Mas Jesus, ele é paciente,
Ele espera o nosso movimento, ele aguarda o nosso tempo, porque sabe que não nos encontramos preparados e que ainda colocamos os nossos projetos e os valores nas coisas do mundo material. E ele espera que um dia nos aproximemos dele, que nos oferecemos para viver como ele e que possamos dar o testemunho de que esse Jesus, essa experiência única, essa maçã com sabor único, tem a máxima importância na nossa vida. E ainda, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 5, também encontraremos as palavras de Jesus a nos dizer: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas quem consola? Somente alguém que lhe estima e lhe quer muito bem. Somente alguém que, em nome de seu Pai, não faz distinção entre homens bons e ruins deste mundo, que não julga e nos ensinou a não julgar, que abraça e acolhe a todos, respeitando o grau de adiantamento de cada um, que ama em absoluto seus irmãos, sem exigir nada em troca, nos oferecendo um amor puro, verdadeiro e eterno. Alguém que quebra as regras ao nos desconcertar com seu amor, que não quer se preocupar com erros que nós cometemos até hoje, porque o amor que ele tem por nós é um amor cheio de esperança. Jesus acredita em nós. Ele não está preso ao nosso passado. Para ele, não interessa o que fizemos ou deixamos de fazer em nossas vidas. Para ele, o que importa é o que nós ainda poderemos fazer, no que ainda nós poderemos nos transformar. Kardec, no capítulo 6, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, usou a expressão Cristo Consolador, para indicar que todas as misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé, no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Jesus foi nos apresentado como Consolador por aliviar as nossas angústias, amenizar nosso sofrimento, mas não prometeu tirar de nós as nossas dificuldades. Apenas pediu para que tenhamos bom ânimo, que continuemos a nossa caminhada, porque Ele estará sempre conosco até o fim. Ele nos consola, nos fortalece, nos ampara, mas não faz por nós aquilo que nos compete fazer. Em sua última ceia, ele promete, faz uma revelação que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15 a 17, dizendo que o Pai nos enviaria um outro Consolador que ficaria conosco para sempre, e nós, espíritas, sabemos ser a doutrina espírita. É ela que nos traz a divulgação de que Jesus não está no altar distante onde o colocamos. Ele está ao nosso lado, caminha conosco, é o nosso irmão mais velho, é o nosso mestre, nosso amigo, e que veio nos ensinar que a dor que nos acomete é o socorro de Deus em nossa jornada. É a oportunidade que temos de testemunhar as verdades espirituais da vida. Jesus veio nos mostrar que o reino de Deus é a construção divina da Boa Nova no coração do homem, mas que, embora ele esteja conosco, nos fortalecendo, o trabalho é nosso, é individual. A doutrina espírita é, portanto, a chave para entendermos quem foi Jesus, porque há uma grande diferença entre conhecer, sentir e viver os ensinamentos de Jesus. Podemos dizer que todos nós conhecemos o seu legado. Já ouvimos falar de muitas passagens da sua vida descrita nos evangelhos. Isso já faz parte da cultura popular. Nós sabemos que Jesus é o nosso guia e modelo, mestre Senhor, e que seu evangelho é o nosso GPS. Agora, sentir Jesus é quando toda a sua mensagem faz sentido para nós, na nossa consciência. Quando entendemos seus ensinamentos como verdades imutáveis, como expressões da lei de Deus. Quando compreendemos que podemos nos esforçar para praticá-los e que não há regeneração possível sem os seguirmos.
Sentir Jesus é ter a certeza de que Ele é o caminho que nos conduzirá a Deus e à perfeição. É saber que Ele está no comando e que nos ama incondicionalmente. E, por fim, quando estivermos amadurecidos espiritualmente, nos habilitaremos a viver a sua mensagem em plenitude. Agiremos cada vez mais conforme os exemplos que Ele vivenciou e então estaremos educados com Jesus. Pois educação é o que exteriorizamos, o que mostramos de nós, da nossa essência, o que colocamos para fora, mostrando do que está cheio o nosso coração. Isso tudo só será possível no dia em que, ao invés de lermos o Evangelho, ele será lido através das nossas atitudes. E agora, nesta época, com a proximidade do Natal, este mês de dezembro invoca-nos lembranças agradáveis. O ambiente parece renovado, leve, propício à paz. Nesse período, ficamos mais dispostos a olhar para o nosso semelhante como irmão, merecedor da nossa atenção e acolhimento. Recordamo-nos do nascimento de Jesus, dos ensinamentos do Evangelho e das passagens que sugerem a prática do bem e do entendimento na relação com o próximo. O Natal tem valioso significado. Um olhar novo para além do material e do utilitarismo precisamos vislumbrar. Precisamos sentir a presença de Cristo na intimidade e nos alinharmos com os propósitos superiores das leis divinas ensinadas pelo Mestre Jesus. O Natal é, portanto, a presença de Jesus em nossas vidas, materializada em gestos simples de caridade, ofertados aos irmãos de caminhada. Ele não pode ser apenas a promessa de fraternidade e de paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem de Cristo que nos induz a servir sempre, mesmo que na vida encontremos dificuldades, imperfeições e deficiências, é o nosso dever ajudar a si mesmo. Assim mesmo, Natal é o nascimento do Cristo no coração de cada um de nós. Precisamos ter disposição para recomeçar. Precisamos transformar os nossos sentimentos e isto é evangelizar, é conhecer, é viver os ensinamentos de Jesus para estarmos prontos e exemplificar o testemunho em nossas vidas. Jesus é esse irmão inseparável que segue conosco, que está aqui ao nosso lado. Nós precisamos convidá-lo a entrar na nossa vida, porque ele já se faz presente em todos os lugares, basta apenas queremos. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassíveis. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. E para encerrar essa palestra, eu desejo que neste Natal nós não nos preocupemos com o que teremos em nossas mesas e nem com o que ofereceremos aos nossos familiares e convidados, que nos preocupemos apenas com a representatividade desta união em volta da nossa mesa. Que esta noite tenha um sabor único, tenha o gosto e o sabor de Jesus em nossas vidas, e que o presente a ser oferecido ao que nos rodeiam seja o amor em forma de lembranças e recordações. Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, nos diz o seguinte: eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Uma boa reunião e um Feliz Natal a todos. Obrigada.